paz de Cristo. Hoje é terça-feira, mais um dia desta grande semana da nossa fé. A semana na qual nós celebramos e vivemos com Jesus a sua entrega amorosa na cruz para a nossa salvação. Queremos viver com fé, queremos viver com confiança. Fé que nos leva a Jesus, confiança que nos faz colocar tudo nas mãos dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós confiamos em vós e reconhecemos o teu amor que ultrapassa todos os nossos limites, que envolve todas as realidades da nossa vida. Por isso, confiantes, nos entregamos e pedimos, cuide de nós, nos ampare e sustente. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você deve se lembrar que ontem nós estávamos meditando o jantar de Jesus na casa de Lázaro e suas irmãs. E Maria vai neste jantar mostrar um grande amor por Jesus. Hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus que está mais uma vez à mesa para um jantar, a última ceia. E como nós sabemos e vamos meditar muito mais profundamente na quinta-feira, a última ceia é o jantar no qual Jesus está mostrando a grandeza do amor que ele tem pelos seus discípulos. E é lindo de ver em cada gesto, em cada palavra. Mas esta demonstração do amor de Jesus aos discípulos, ela fica contrastada com a fragilidade do ser humano. Fragilidade essa que Jesus vai revelar quando diz: um de vocês vai me trair. Ou então quando vira para Pedro e fala: o galo não vai cantar 3 vezes antes que você me negue. É o amor de Jesus apresentado diante da fragilidade humana. Ou a fragilidade humana colocada diante deste amor tão grande que Jesus está revelando. Entenda, o pecado de Judas e o pecado de Pedro são diferentes,
porque aquilo que Judas fez é muito mais grave, porque ele não era obrigado e nem estava coagido a fazer. Mas Pedro também falha quando na hora do aperto, quando na hora do medo, nega a sua fé em Jesus. Seja pela traição, seja pela negação, os dois discípulos vão rejeitar Jesus. Os dois discípulos vão, ao longo dos próximos instantes, perder-se. Naquela mesma noite, Judas entrega Jesus por dinheiro e Pedro nega Jesus pelo medo e pela covardia. Aqui está personificado nesses dois discípulos o que eu e você somos capazes de fazer quando estamos perdidos. Mas mais do que ficar olhando para aquilo que os discípulos fizeram, hoje eu quero convidar você, até como luz para a nossa Semana Santa, a olhar a resposta que Jesus dá a esta fragilidade, a esta contradição que é colocada diante dele. E a resposta a gente consegue entender quando a gente mergulha no significado do gesto que Jesus tem com Judas. Porque quando João, impulsionado por Pedro, pergunta: quem é que vai te trair, Senhor? E Jesus vai dizer: olha, aquele que vai me trair é a quem eu dar o pão passado no molho. Esse gesto na cultura judaica, ele é um gesto de predileção. Ou seja, o pai fazia aquilo para mostrar um carinho especial. Você consegue entender isso? Quando um discípulo está perdido, ao invés de Jesus ficar bravo, condenar, castigar, ele redobra o amor, ele insiste em amar. Até porque nós sabemos, com as palavras do próprio Jesus, que ele veio para buscar o que estava perdido, ele veio para curar o que estava doente, ele foi enviado para perdoar os pecadores. É para isso. Quando a nossa fragilidade se faz contradição diante do amor de Deus, quando a nossa fraqueza rejeita Jesus, Ele, fiel ao amor que tem por nós, o converte em reconciliação. O amor de Deus é um amor que se dá em carinho, em vida e salvação. Mas quando nós o rejeitamos, quando nós perdemos o rumo, então esse amor se transforma em reconciliação. Porque o pai espera o filho que se foi, porque o pastor procura a ovelha que se perdeu, porque o médico vai atrás daquele que está ferido e enfermo, porque o bom samaritano carrega nos seus braços aquele que está ferido e caído à beira do caminho. É Jesus. É Jesus que diante das nossas fragilidades vem, ele sempre vem e se abre em reconciliação. Por isso, eu e você somos chamados a dar uma resposta concreta a este evangelho. Evangelho que nos mostra a nossa fragilidade, nos leva a ficar conscientes de que eu e você podemos trair e negar Jesus, apesar do tempo da nossa caminhada de fé, apesar do tanto que rezamos, apesar de ver as maravilhas do Senhor, esta fragilidade diante das pressões deste mundo e diante da ação demoníaca, podemos rejeitá-lo. E mais ainda, conscientes deste amor que se abre em reconciliação, nós devemos responder: eu sou Judas ou eu sou Pedro? E preste atenção, eu não estou perguntando se você é João, aquele que estava com a cabeça reclinada sobre Jesus e que ficou fiel aos pés da cruz junto a Nossa Senhora. Não é do discípulo amado que eu estou perguntando, é sobre se nós somos Judas ou se nós somos Pedro. Sabe por quê? Porque todos nós trazemos essa fragilidade. Mas a grande diferença e o que muda o rumo da história, tanto de Pedro quanto de Judas, é a maneira que eles vão responder e lidar com a consciência dos próprios pecados e dos erros cometidos. Porque em algum momento os dois perceberam: eu errei, o que eu fiz? Judas, tomado pelo desespero e esquecendo-se do gesto que Jesus teve para com ele, colocando o pão na boca, mostrando o seu amor, sucumbe, não consegue sair daquela situação. E nós sabemos o triste fim que a sua vida leva. Diferente de Pedro, que quando o galo canta e ele toma consciência,
Então ele se lembra que em outro momento ele já tinha fraquejado na fé andando sobre as águas, mas que ele olhou para Jesus e Jesus o tirou de lá. Ele se lembra de tudo que ele viveu e a fé dele que estava ali ressuscita. E confiando na misericórdia do Senhor ele volta. É isso, nós vamos errar, nós vamos falhar. Talvez iremos negar Jesus e até traí-lo, mas nós não podemos nos desesperar da salvação. Deus está pronto para nos perdoar. E o perdão de Jesus, ele é tão maravilhoso que ele transforma a nossa vida. Pedro, depois de ser acolhido pela misericórdia, manifesta na ressurreição, se torna um novo homem, com autoridade, com coragem de pregar, de realizar os sinais de Jesus e se torna o primeiro Papa da Igreja. Aquele homem frágil que nega Jesus, quando volta e se entrega à misericórdia, se transforma no primeiro Papa. Olha isso, que eu e você possamos hoje, primeiro, tomar consciência das nossas fragilidades, mas tomando esta consciência, voltar para o Senhor, confiantes que o seu amor por nós, quando nós o rejeitamos, se faz reconciliação. O Pai está te esperando. O Filho unigênito veio te resgatar. É tempo de volta. A Semana Santa é este momento no qual nós acordamos para a fé e nos unimos a Jesus para que Ele transforme a nossa vida. Peça a Jesus: Senhor, eu quero ter um coração como o de Pedro, que quando percebe que errou, volta para vós e permite que o Senhor termine a obra começada. Que eu saiba, Senhor, que eu creia e confie que o Senhor sempre está disposto a me perdoar. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.